E agora, aqui no Central de Notícias, temos o prazer de receber o ex-diretor-geral da OMC, Organização Mundial do Comércio, e presidente da 9G Assessoria, o embaixador Roberto Azevedo. Ele participa do painel amanhã, representando a Fiesp, a CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, e a CSN. Boa tarde, embaixador, que prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada pela sua presença. Quero começar te perguntando, embaixador, quais são as perspectivas? Qual deve ser a linha de defesa? O senhor terá o quê? 5 minutos para fazer a sua explanação? Qual será a linha de defesa desses setores, do setor industrial? O que o senhor vai argumentar amanhã? E há alguma perspectiva de que essa tarifa de 25% não seja imposta às exportações brasileiras? Muitas delas já sofreram exceções. Há muitos setores que sofreram exceções, mas o setor de máquinas e equipamentos, por exemplo, o setor de calçados, de mel, de pescados, todos eles estão abarcados, são atingidos por essa ameaça de nova tarifa de 25%. Portanto, qual a perspectiva de não haver implementação dessa tarifa ou então de haver um adiamento dela? Ou isso é improvável, embaixador? Então, boa tarde, Amanda, boa tarde a todos que nos acompanham. Eu acho que, para começar a responder essa pergunta, uma pergunta bastante pertinente, né, pelo momento que nós estamos vivendo hoje, é até importante dar uma olhada para o pano de fundo, quer dizer, ver por que nós estamos aqui, né? Não é porque os Estados Unidos, de repente, decidiram que querem fazer alguma medida de controle sobre as importações brasileiras, ou que o Brasil está no foco, está no centro. Não é nada disso, até porque o Brasil é um dos poucos países com quem os Estados Unidos têm superávit comercial. Então, esse não é um problema para eles, o problema comercial não é um problema. Trata-se de uma política industrial americana, né? Uma política fiscal americana. Então, o presidente Trump, ao adotar a medida, ao adotar a política de aumento das tarifas de importação, ele tinha 2 objetivos centrais. O primeiro objetivo era o de buscar a reindustrialização dos Estados Unidos, ou seja, ele faz com que o produto importado fique mais caro e isso justificaria investimentos em plantas produtivas dentro dos Estados Unidos para substituir essas importações a um preço mais competitivo. Então, esse era o primeiro objetivo. O segundo objetivo dele era aumento de arrecadação. Eles estão dando incentivos, estão dando subsídios para o setor produtivo norte-americano, que passou naquela Big Beautiful Bill que ele aprovou há algum tempo atrás. Isso tudo é dinheiro, né? Custa. Então, ele quer também arrecadar com o aumento das tarifas de importação. Isso não é contra o Brasil, isso pega todo mundo. Além dessa seção 301 contra o Brasil, tem uma outra que está correndo em paralelo, que também pega o Brasil e mais 59 outros países. E se você pegar a União Europeia, que eles contam como na verdade, nós estamos falando de quase 90 países, né? Então, é uma política industrial, uma política econômica norte-americana muito mais ampla, né? Então, a gente tem que pensar dessa forma, quer dizer, quando a gente vê essa medida contra os Estados Unidos, você vê a própria investigação, os temas que ele coloca lá dentro, ele coloca etanol, coloca propriedade intelectual, plataformas digitais, ele bota um monte de coisa lá dentro, né? E tudo isso é uma tentativa de justificar legalmente essas tarifas que ele quer colocar. Porque o presidente americano, Amanda, ele não pode subir as tarifas a bel prazer. Ele precisa de algum tipo de calço jurídico. Ele fez isso com a seção de segurança nacional da lei comercial americana, que ele aplicou sobre produtos de aço, de alumínio, sobre revestimentos, um monte de coisa, madeira, móveis, tudo isso está ali dentro da segurança nacional. E tem uma outra parte das tarifas que ele colocou embaixo da lei de emergência nacional. Essa daí a Corte Suprema Americana derrubou. E ele está tentando reintroduzir, né? Então, o objetivo é reintroduzir, não é ter francamente, não é ter uma investigação olhando para o lado técnico, sendo muito exaustiva, muito rigorosa tecnicamente. Ele quer que o resultado seja positivo, que o resultado resulte em tarifas mais elevadas. Então, a gente achar que nós vamos conseguir reverter uma política industrial americana
vai ser muito difícil, mas a gente pode tentar, primeiro, reduzir essas tarifas de maneira que ela não fique tão alta, de forma que os nossos competidores não fiquem com tarifas mais baixas e nós fiquemos com tarifas mais altas. Então, esse é um ponto importante. E o outro é aumentar o número de produtos que pode estar dentro da lista de exceções, né, aos quais não se aplicam essas tarifas. E essas exceções, elas foram obtidas por meio de contatos com o setor privado. Nenhuma exceção foi dada até hoje como resultado das negociações entre os dois governos. Nenhuma delas. Tudo foi mostrando para o governo americano que era um tiro no pé, né? E que eles estavam prejudicando a indústria americana, aumentando o custo do consumidor, do eleitor, em última instância. E esse é um esforço que a gente tem que continuar fazendo, pelo menos tentar ampliar essa lista, porque tem muitos produtos ali que não se justificam do ponto de vista estritamente econômico. 62% das nossas exportações que estão aí embaixo dessas tarifas, né, da 301, são insumos, eles não são nem produto final, eles entram no sistema produtivo americano. Né? E nós estamos falando de uma quantidade grande de produtos, nós estamos falando de mais de 4 mil produtos ainda sujeitos a essas tarifas. Então, esse esforço a gente não vai abandonar, é isso que nós estamos fazendo aqui e vamos tentar sensibilizar o STR para essa situação amanhã. Agora, embaixador, o senhor disse que isso faz parte de uma política industrial do presidente Trump. Eu entendo isso, tanto que 60 países foram condenados, punidos nessa mesma seção 301 com uma tarifa de até 12,5%, entre eles o Brasil. Portanto, podemos ter exportações de produtos brasileiros que sejam taxados duas vezes, em 25% mais 12,5%, chegando a esse teto de 37,5%. Mas existem casos, até para a gente tentar separar o que é ruído político, nesse combo político também dessa política tarifária dos Estados Unidos. Existem casos de outros países que, como o Brasil, tenham sido punidos, taxados separadamente, mais 25% ou em qualquer outra alíquota, ou isso só está acontecendo com o Brasil? Porque todos os outros foram punidos com menos, até 12,5%. E até onde eu sei, só nós fomos punidos com 25% mais 12,5%. Esses 25 são dirigidos só ao Brasil, justamente um parceiro comercial com quem eles têm superávit, como o senhor mesmo enfatizou? Há alguns poucos, não é a maioria. A maioria está naquele grupo maior mesmo, como você mesma aponta. Mas há alguns, por exemplo, a Índia foi afetada assim, a China, evidentemente, foi afetada também individualmente, o Brasil, mas são poucos. Eu diria até que o Brasil, infelizmente, pega uma herança maldita aqui, né? Porque na origem da 301 contra o Brasil, nós tínhamos ainda a questão política, né, que se colocava com o ex-presidente Bolsonaro sendo o centro da discussão, de uma certa forma, e isso fez com que o Brasil fosse singularizado lá atrás, logo no começo. Mas, além disso, havia também a percepção norte-americana, uma certa, eu acho, resistência do STR em aliviar para o Brasil, em função das altas taxas que o Brasil cobra. Nós tínhamos problemas com as grandes plataformas digitais, você vai se lembrar disso, decisões do Supremo sobre como que as plataformas digitais americanas devem se comportar no Brasil. Todas essas coisas eu acho que levaram a esse, vamos dizer assim, pecado original. Então, nós ficamos um pouco singularizados ao longo do processo, mas vamos, sei lá, se nós quisermos olhar um pouco para o lado positivo, de que já é uma situação melhor, nós estávamos em 50%, né? Agora, se for reintroduzido, cairá para 37,5%, e aumentou também um pouco a lista de exceções. Então, é aquela história, nós pegamos um limão azedo, vamos tentar fazer uma limonada com isso aí, mas não é fácil, porque a origem do processo não é boa, né? E a gente está tentando se desvencilhar desse pecado original da melhor maneira possível. Foi contaminado pelo fator político, ideológico e agora eleitoral. Vamos falar disso em seguida. Embaixador Eduardo Gayer e Vitória Bel também participam dessa entrevista, farão as próximas perguntas. Vitória?
Eu queria perguntar justamente sobre esse fator político mencionado agora pela Amanda. No conhecimento do senhor, que acompanhou tanto negociações tarifárias, até que ponto esse ambiente político pode contaminar os argumentos do empresariado, por exemplo, como é nesse caso da audiência pública? Isso pode, de fato, acabar contaminando esse ambiente de negociação diplomática e negociação comercial? Já está contaminado na visão do senhor? E como que reverter isso? O grosso da petição, né, ou das petições, né, das várias entidades, das empresas que estão se apresentando na audiência, eles se dividem em duas partes. A primeira parte é a parte essencialmente técnica, né? Então, se refuta as alegações que foram feitas pelo STR, a alegação de prejuízo para as empresas americanas, práticas desleais, coisas desse tipo. Então, há uma refutação técnica de tudo isso, mostrando que, faticamente, juridicamente, não se sustentam essas alegações americanas. Mas também há um lado que você poderia chamar de político, né, em que a gente tenta explicar, olha, o caminho para os dois países não é o da confrontação, não é o da desvinculação das cadeias produtivas, porque isso não é bom para ninguém, não é bom para a gente, mas também não é bom para vocês, né, pelos motivos que eu já elenquei aqui, né? Então, tem esse lado, e esse lado mais, vamos dizer assim, político, se você quiser, é um lado que visa, sobretudo, a audiência final. Porque a decisão inicial será do STR, mas quem bate o martelo é o presidente Trump, que é uma instância política, quer a gente queira, quer a gente não queira. Então, tem esse lado também que a gente não pode ignorar. Você fazer uma argumentação estritamente técnica, você corre o risco de perder uma parte da audiência importante nesse processo, né? Então, um pouco você tenta cobrir todos os aspectos inerentes aqui. Nada disso é estritamente técnico e econômico, nada disso é estritamente político. Então, é uma combinação das coisas. Eu acho que nós temos que entender isso. E essas duas coisas não vão se desvincular. Em negociações comerciais, e vocês sabem, eu faço isso há décadas, não existe uma negociação que é estritamente econômica, estritamente comercial. Sempre tem um elemento político no meio e você tem que lidar com ele. Às vezes esse elemento político é muito importante e sem você resolver isso, a coisa não vai caminhar. E há situações em que o elemento político é menos importante, é menos saliente, mas ele sempre está lá, de uma forma ou de outra, e você não pode ignorá-lo. Gaia. Embaixador, boa tarde. Eu queria ouvir o senhor a respeito dessa aparente nova necessidade de as empresas mobilizarem esforços nessas negociações internacionais. Claro que, de alguma forma, isso sempre foi necessário, a diplomacia foi sempre algo muito presente, mas agora eu tenho a sensação, o senhor me corrija se eu estiver errado, de que como não há mais necessariamente um pano de fundo técnico nessas negociações, que as empresas cada vez mais precisam mobilizar esforços para convencimento de formuladores de políticas, seja essa própria audiência pública, com a designação de pessoas muito experientes nessas negociações, como é o caso do senhor. Não é de alguma forma, eu queria entender se isso não pode ser um risco do ponto de vista até de produtividade, se as empresas precisando assim concentrar os seus esforços nessas questões diplomáticas, de negociações, se isso não pode acabar virando o fator principal e de esforços das empresas para além da produtividade que poderia ser o core desse setor. Eduardo, eu acho até que, de uma certa forma, as indústrias brasileiras, as empresas brasileiras estão mal acostumadas, sabe? Se nós olharmos, por exemplo, para os concorrentes americanos, europeus, mesmo asiáticos, as empresas elas estão muito engajadas no que a gente chama hoje de diplomacia empresarial. Até porque todo mundo sabe que as relações entre governos elas são, de uma certa forma, voláteis, né? E, em grande medida, as decisões de governo elas levam em consideração o que está acontecendo no terreno, o que está acontecendo no plano, ali na trincheira, né? E quem está na trincheira é a empresa, é o setor privado, é quem emprega, é quem investe, é quem comercializa. Então,
é importante que essas empresas estejam falando. Eu, quando estava na OMC, ainda como diretor-geral, com frequência eu recebia delegações de empresários que iam pedir coisas e sugerir determinados cursos de ação. E eu falava para eles com grande tranquilidade, eu falei, olha, vocês entendo, ouço, aceito, concordo com muito do que vocês estão falando, mas vocês já falaram com o governo de vocês? Vocês já foram lá bater na porta e pedir coisa? Ah, mas nós somos apenas empresas, o que a gente vai fazer? Não, vocês não são apenas empresas, vocês são um motor da decisão política no seu país. Vai lá, bate na porta, usa esses argumentos, eu até refinaria. E aí, às vezes, eu dava 1 ou 2 ou 3 argumentos a mais, explicava um pouco melhor. Bate lá na porta do seu ministro, na porta do seu presidente, do seu primeiro-ministro, diz isso aqui para ele. E vamos ver se as coisas não mudam. E com frequência mudavam. Com frequência mudavam. Eu acho que o setor empresarial, muitas vezes, subestima o poder de fogo, o poder de convencimento, o poder de mexer o ponteiro, né, como a gente diz, dentro do seu governo e muitas vezes dentro do governo alheio, porque fazendo contato com o setor empresarial do outro país, você consegue, às vezes, juntos, fazer com que a decisão política leve em consideração os argumentos que vêm do setor privado. Olha, eu fui negociador também, Eduardo, e com frequência eu estava diante de uma negociação que eu não tinha todos os elementos, entendeu? Algumas vezes eu atuava um pouco que por instinto até. Eu dizia, poxa, isso aqui não deve ser bom para o Brasil, mas eu não tinha nenhum insumo vindo do setor privado brasileiro. Aí eu tinha que ligar para a Fiesp, ou para a CNI, ou para quem quer que fosse, e dizer, olha, gente, eu estou com uma negociação aqui que eu preciso de elementos, quais são os argumentos que eu uso? O que eu posso mostrar na prática ali, olha, que é uma posição legítima do governo brasileiro, alguma coisa assim. E aí eles mandavam insumos, mas precisava que eu fosse atrás, às vezes, né? Isso mudou um pouco, acho que o setor empresarial brasileiro já está um pouco mais atento a isso, está mais internacionalizado, está olhando para fora mais do que antes, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Eu acho que o setor empresarial ainda confia muito nos canais oficiais, que são importantíssimos, são vitais e são fundamentais, mas ele tem o seu papel também, do setor privado, e eu acho que isso a gente tem que explorar um pouco mais, aperfeiçoar mais ainda. Embaixador, 2 perguntas rápidas para terminar. Primeiro, a presença do Flávio Bolsonaro amanhã na audiência pública, aliás, acho que participa do mesmo painel que o senhor, atrapalha, contamina politicamente uma discussão que deveria ser eminentemente técnica? E 2, o governo brasileiro fez tudo que podia para negociar a reversão desse tarifaço? A presença do senador é legítima, é um agente político brasileiro, como eu mesmo falei, não existe negociação comercial ou uma pauta comercial que não tenha o lado político também. Eu, francamente, não sei o que ele vai dizer, qual é a linha do que ele vai argumentar. Ele pode também fazer argumentos técnicos, nada impede que ele faça isso, ele pode fazer argumentos políticos, ele pode fazer argumentos de toda ordem. É uma audiência pública. Ela é aberta, qualquer pessoa pode participar, ele achou que valia a pena fazer esse esforço. Eu acho que quanto mais vozes nós tivermos falando a favor do Brasil, falando a favor da redução das tarifas ou da eliminação das tarifas, é melhor. Se isso terá um impacto ou não, enfim, torçamos que sim. Mas eu acho que nós vamos ter que esperar e ver qual a decisão do STR, que tipo de impacto isso pode ter, eu não saberia aquilatar. Agora, a sua pergunta sobre... A segunda parte da pergunta, desculpa, Amanda. É sobre o governo, se o governo brasileiro fez tudo o que podia para reverter as tarifas. Ele foi eficiente na negociação? Acho que essa talvez seja a pergunta mais precisa, mais exata. Olha, é difícil dizer até onde. Eu não estou dentro das negociações, não sei dizer os argumentos que são feitos. O que eu sei dizer é que nós temos, enfim, diplomatas e negociadores de primeira qualidade. Mas os negociadores também obedecem instruções, linhas, orientações. Eu não sei quais são elas. É um jogo de
de um botar a culpa no outro. Eu estive nos Estados Unidos, estou nos Estados Unidos, mas eu estive agora recentemente no STR, estive no Departamento de Estado, e eles reclamam muito dos negociadores brasileiros. Dizem que os negociadores brasileiros não estão engajados, não querem se comportar de uma maneira produtiva ou proativa, fica esperando que eles, americanos, deem o caminho das pedras, que isso não é o papel deles. Vejam o que outros países fizeram, aí dá um exemplo de Reino Unido, da Europa, da Índia até, e que o Brasil não faz a mesma coisa. Então, eles ficam culpando o governo brasileiro. O governo brasileiro, por sua vez, se ressente também e reclama também dos negociadores americanos, dizendo, por exemplo, como é que eu vou negociar comigo mesmo? Como é que eu vou negociar quando o outro lado não diz o que quer? Não tem uma lista de pedidos, não tem uma negociação quase que tradicional, né? É assim, um pede uma coisa, o outro dá ou não dá, ou dá alguma coisa, ou pede alguma coisa em troca. Essa não é a dinâmica da negociação atual. E isso eu acho que o governo brasileiro também não gosta e não quer fazer gestos e concessões sem saber o que está levando em troca. Então, eu entendo os dois lados, mas isso não me traz nenhum alívio. Entender o que os lados enfrentam de dificuldade não significa que nós vamos ter um resultado satisfatório no prazo, no horizonte previsível. E isso é muito ruim. Embaixador Roberto Azevedo, ex-diretor-geral do OMC, muitíssimo obrigada pela sua entrevista aqui ao Central de Notícias. Volte sempre, bom trabalho, boa sorte amanhã. Obrigado, é um prazer enorme estar com vocês.